Aí, estamos no ar, Maurício. Deixa eu tirar essa imagem. Prontinho. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar com você, Sérgio Nardini, e com todo mundo que está junto com a gente aí, não fisicamente, mas está de coração através da internet aí, desse aplicativo. Sim, é o lado positivo da tecnologia, né, Maurício? Com certeza. Então, eu quero dar o meu acolhimento, o meu boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa, né? Bom, hoje, então, o tema que nós vamos abordar aqui com o meu amigo pessoal, Maurício de Barros, aliás, Maurício Barros, né, sem o D. O Maurício ele é psicólogo clínico, pós-graduado em psicanálise e filosofia, diretor da Clínica Fazenda Palmeiras e também palestrante. E o tema que nós escolhemos juntos está diretamente relacionado ao momento atual e vamos falar sobre as angústias, os medos e as doenças psicossomáticas, né? A angústia e o medo em excesso podem causar doenças físicas e emocionais, além de afetar o sistema imunológico. Então, manter contato com as pessoas, mesmo que à distância, e compartilhar os sentimentos, ajuda muito a aliviar o sofrimento. Maurício, como introdução, você concorda com essa minha fala? Concordo. O momento que a gente está vivendo é um momento onde praticamente 5 meses compartilhamos, em termos de humanidade, porque é uma questão mundial, uma sensação de ameaça. E essa sensação de ameaça, ela se desdobra em 2 vertentes. Uma ameaça à nossa integridade física por adoecimento ou morte do Covid, e também não podemos esquecer, tão importante quanto, uma ameaça de escassez financeira por uma crise econômica, desemprego e empobrecimento. Então, nos sentimos ameaçados em 2 vertentes. Essa ameaça constante, ela acaba gerando um quadro de desequilíbrio psicoemocional, manifestando ansiedade, que é a filha do medo. Basicamente isso. Resumidamente. É uma sensação de perigo iminente, né, Maurício? De noite, né? E ainda mais com o bombardeamento de notícias através da mídia, né? Piora, né? Exatamente. A informação, ela é importante, mas a gente tem uma compreensão de que as mídias, elas se alimentam de recursos advindos de anunciante. E para adquirir esses recursos, elas precisam, de alguma forma, serem apelativas. E uma grande parte das informações que chegam até nós, elas vêm contaminadas desse apelo, no sentido de tudo aquilo que nos alarma, nos chama a atenção, e chamando a atenção, eu tenho uma garantia de audiência, que tem uma garantia de recurso do patrocinador. Essa compreensão básica faz com que a gente tenha uma clareza muito grande de que é fundamental se informar, mas precisamos medir a quantidade de informação e a qualidade da onde vem essa informação, porque senão o medo aumenta, a ansiedade aumenta e o desequilíbrio se generaliza. Não é incomum a gente ver e prescrever uma dieta de meios de comunicação sensacionalista para o paciente que está sofrendo de ansiedade aguda. Sim, sim.
Você sabe que, de vez em quando, eu visito um site meio que para equilibrar, né? Para sair um pouquinho aí dessas notícias ruins. É um site muito bom que foca a boa notícia, chama Razões para Acreditar. Então, é uma forma até de eu me manter um pouco com a mente focada para coisas boas, porque essa experiência também tem, né, Maurício, o seu propósito de aprendizado e de escolhas positivas que nós podemos fazer, né? Bom, aí a gente já está entrando num outro âmbito, um Sim. âmbito onde existe uma filosofia que sustenta a ideia de que toda vivência encerra um aprendizado, crescimento e evolução. Então, assim, aprendemos pelo amor e pela dor. E sabemos que a dor, ela é uma professora muito mais eficiente e muito mais pronta a nos trazer a reforma que a gente precisa. Um psicanalista, ele nunca vai deixar de falar que é necessário uma dose de angústia na vida para que a gente se movimente em direção ao crescimento. Porque a pessoa que não tem essa angústia, ele é um acomodado e é um estagnado. Maurício, antes de perguntar para você o que são doenças psicossomáticas, permita-me perguntar se o medo, de uma certa forma, ele é necessário até para a preservação da vida, né, Maurício? Sérgio, somente os loucos não têm medo. Pois e alguns, tá? E alguns. Porque muitos têm, tá bom? Posso falar isso com propriedade, tá certo? O medo é um instinto natural que garante a gente estar aqui como espécie. Se não fosse o medo, não estaríamos aqui, teríamos sido extintos, tal qual os dinossauros que foram extintos por outra razão. Mas estaríamos extintos pela ausência do medo, haja visto o fato que somos frágeis em termos de corpo e de defesa física. Mas o medo, ele é um instinto fundamental e são dois instintos básicos que a gente tem. O medo, que é o instinto de preservação, que garante a nossa sobrevivência, e o sexo, que é o instinto reprodutivo, que também garante a perpetuação da espécie. Então, assim, o medo, ele é extremamente fundamental e saudável se ele for dosado. Na hora que eu estou diante de uma estrada movimentada, é o medo que garante com que eu tenha atenção e olhe para os dois lados e veja o melhor momento para atravessar com segurança e chegar do outro lado. Porém, o medo exagerado me paralisa, me estagna e faz com que eu não atravesse a estrada e fique parado no mesmo lugar. Então, não é uma questão de ter ou não ter medo, é questão de qual é o volume desse medo. O medo no volume adequado é saudável. O medo exagerado é paralisador e adoecedor. Então, é aí que a gente trabalha. E, lembrando, o corajoso não é o sujeito que não tem medo. É aquele que tem o medo como seu conselheiro e age, apesar do medo, mantendo as devidas precauções. Esse é o corajoso na vida. E olha, falando ainda do medo, a Rosaquel fez um relato aqui que mesmo após ter tido alta médica, porque ela teve, né, Covid, embora tenha sido assintomático, mesmo com a alta médica, ela não consegue tirar a máscara dentro de casa e continua no isolamento domiciliar. Aí ela diz, venci o Covid, porém não venceu o medo. O que você diz para a Rosaquel, para tantas pessoas que eu acredito que estejam vivenciando essa mesma situação? Você gostaria? Sim. Estou só com a imagem travada aqui, você também. É e natural agora? isso?
E agora? Continuamos travados aqui, eu e você. Eu Eu estou tô te ouvindo, ouvindo, eu tô ouvindo eu tô você. te ouvindo, eu tô te ouvindo, mas a imagem tá congelada. Provavelmente ela congelou depois que entrou a, a mensagenzinha da Rosaquel. Para mim está normal aqui. Bom, mas o áudio está perfeito para você? O áudio está perfeito, mas as nossas imagens estão travadas. Tá, eu vou pedir o feedback do pessoal aqui, mas eu acho que talvez seja somente o seu equipamento, Maurício. Ótimo. Você quer que eu entre e saia de novo? Posso? Olha lá, acabaram de falar aqui que não está travado. Olha lá, várias pessoas estão dizendo que a imagem está normal. Então tá bom. Posso? Eu preciso dar uma desconectadinha, 1 minuto, para Ok, voltar. Posso? ok, pode, eu vou ficar aqui. Vamos aguardar então o retorno do Maurício, que eu acho que travou para ele. Aí a gente retoma aí. Pronto, e agora, Maurício? Vamos lá. Rosaquel, você está sofrendo o que é muito natural, que é um estresse pós-traumático. Depois de uma vivência de medo, de ameaça muito intensa, é natural que a nossa mente guarde um medo muito forte daquilo que a gente viveu, tentando nos preservar para que a gente não volte a passar pelo mesmo susto. Então, o que eu posso dizer para você é que o que você está sentindo é natural, demora um tempo para passar, e esse tempo varia de acordo com algumas variáveis. A primeira variável é a intensidade do susto. A segunda variável é o quanto o teu sistema nervoso está mais fortificado ou mais fragilizado. E se num prazo de algumas semanas não passar, eu sugiro que você procure um auxílio de um profissional da saúde mental que, de alguma forma, vai lhe oferecer um diagnóstico e uma orientação. A tua mensagem, a tua colocação, ela é extremamente comum. Essa mensagem poderia estar aparecendo assim: Maurício, há algum tempo atrás, eu fui assaltada indo para o trabalho. De lá para cá, eu não consigo mais ir para o trabalho sozinha, só com a presença de outras pessoas. O que devo fazer? A resposta é a mesma, você está entendendo? Você está assustada, traumatizada, demora um tempo para que o sistema nervoso se restabeleça e vá deixando no passado o susto que você levou. Muito bom, Maurício. Bom, então vamos lá. Finalmente, o que são doenças psicossomáticas, Maurício? E elas são derivadas de algum tipo de transtorno? Não. Existe um volume grande de doenças onde a medicina moderna, depois de todas as intervenções possíveis, atualizadas, eles não conseguem chegar até uma causa ou uma origem daquele adoecimento. Para essas doenças que não têm uma causa definida, a própria medicina, ela aponta um fundo emocional e direciona esse paciente para a busca de um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um neurologista, para uma consulta, um diagnóstico, uma avaliação, para ver se existe alguma questão psicoemocional que possa estar gerando esse adoecimento, haja visto que não existe nenhuma outra causa externa ou interna que possa estar gerando isso. A essas doenças que têm um fundo emocional, uma causa emocional, a medicina dá o nome de doença psicossomática, ou seja, uma doença que tem uma causa no psiquismo, certo? Essa é a definição da medicina psiquiátrica. E existe uma definição da psicanálise. Você gostaria de ouvir, Sérgio?
Sim, sim, com certeza. Para a psicanálise, somatização são sofrimentos emocionais que não são entendidos e são transformados em sintomas físicos. O que significa isso? Por exemplo, aquela moça que eu acabei de citar, que foi assaltada indo para o trabalho, se esse susto foi muito grande e ela não teve recursos psíquicos emocionais para poder digerir essa situação, não é incomum ela manifestar algum tipo de adoecimento físico que possa ser ou incapacitante dela retornar ao trabalho, ou limitador, que venha, de alguma forma, a colocar ela de uma forma mais vulnerável, solicitando o auxílio de alguém externo que venha lhe trazer uma segurança psíquica e emocional. Deu para entender? Então, assim, eu vou falar como leigo. Quando eu vou falar de uma forma bem simplista e me corrija se eu estiver enganado. Quando a cabeça não dá conta, o corpo responde. Exatamente. Essa é eu vou te dar alguns exemplos. Um exemplo muito simples. Um paciente meu, professor, fazia turno dobrado, ou seja, trabalhava em 2 escolas, período cheio, e aí quando chegava de noite, extremamente preocupado e responsável, ele continuava trabalhando, corrigindo provas, preparando aula, ou seja, a jornada de trabalho dele era 13 ou 14 horas por dia. Esse sujeito fazia jornadas e, inclusive, nem descansava final de semana. A partir de 2 semanas, 15 dias, 17 dias, ele tinha uma enxaqueca incapacitante, que fazia ele ir para o PA da Unimed, tomar soro, aí ele ia para casa, tinha que deitar no quarto, apagar as luzes e ficar 2 dias lá em repouso até que a enxaqueca passasse. E aí, esse sujeito, na sua dificuldade natural de todo homem orgulhoso aprender, ele voltava para a sua rotina de 13, 14 horas de trabalho, sem final de semana, e aí passava mais 10 ou 20 dias, o que acontecia, Sérgio? Dor de cabeça de novo. Outra enxaqueca que mandava ele para a cama de novo mais uns 2 ou 3 dias, até ele procurar um profissional que abrisse os olhos dele e falasse: querido, você está vivendo um desequilíbrio em termos de autoexigência, de autocobrança, de neurose, de exagero. Está na hora de você se equilibrar. Porque se você não tiver uma compreensão diferenciada sobre a sua vida, a sua autoestima, e tiver uma mudança de atitude, o seu corpo vai falar por você. Vai cair esse disjuntor do adoecimento como uma forma de te brecar. Deu para entender? Deu. Posso citar mais 200 exemplos aqui, tá certo? Na medida que você vai me perguntando, a gente vai desenvolvendo outras colocações. Ok, eu também quero pedir aí para o pessoal ficar à vontade para comentários e perguntas, assim como a Marisa Gonçalves colocou alguns exemplos aqui, ó. Psoríase, hipertensão e enxaqueca, aí conforme a Marisa... Insônia, azia, problemas estomacais. Existem áreas que são áreas prioritárias para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, tá certo? As primeiras áreas atingidas são do aparelho digestivo. Então, mediante uma situação angustiante, de medo, estresse, existe uma liberação de um hormônio chamado cortisol, que é praticamente um veneno, um hormônio do estresse. Esse cortisol afeta o corpo negativamente. Além disso, nós temos, de uma forma desequilibrada, a liberação de um estimulante autoproduzido pelo organismo,
que é a adrenalina, que, se for em doses muito elevadas, também gera um desequilíbrio fisiológico. Então, um sujeito com estresse, estafa, com essa ansiedade, com essa sensação de ameaça, tem no seu corpo físico a manifestação no aparelho digestivo de azia, má digestão, refluxo. São doenças comuns. E o sujeito vai fazer um exame, e aí o que aparece lá? Uma hérnia de hiato. O que significa isso? Entre o estômago e o esôfago existe uma válvulazinha chamada hiato, um anel que impede a subida do alimento que está no estômago em retorno para o esôfago. Esse hiato, a partir de excesso de trabalho, nervosismo, ansiedade, ameaça, medo, o que acontece? Começa a manifestar um mau funcionamento. E esse sujeito tem queimação, refluxo que sobe até a garganta, e a endoscopia aponta isso. Ele recebe um antiácido do seu gastroenterologista, que é o médico especialista, uma dieta especial, mas o médico fala o que para ele? Querido, reveja a sua ansiedade, o seu medo, equilibre trabalho com descanso, coloque mais lazer na sua vida, porque senão o seu psíquico vai adoecer o seu emocional e hoje, o que é um leve problema no aparelho digestivo, pode se transformar numa úlcera ou até num câncer e te levar à morte. Isso é um bom exemplo de uma doença psicossomática. Depois, doenças no aparelho respiratório e terceiro, doenças no aparelho circulatório. E eu vou, só para complementar o meu raciocínio, existem doenças prioritárias psicossomáticas de família. Olha que curioso isso. Na minha família, hereditariamente, existe uma questão pulmonar respiratória. Vem lá do meu avô, meu pai e minha irmã. Diante de situações de estresse, o órgão de prevalência, a somatização, é o pulmão. E logo, rapidinho, eles desenvolvem bronquite ou asma. Então, não é incomum você ver famílias de asmáticos, famílias de hipertensos, famílias de enxaquecosos, porque todas essas pessoas, não por genética, mas por aprendizado, desenvolvem doenças similares ao pai, ao avô, à mãe, à avó. Olha que curioso isso. Interessante, hein? Legal, né? Doença é legal, né? Legal é o aprendizado, não é a doença. Sim, claro, não é a doença. Eu gosto de valorizar a participação do pessoal aqui, e a Karina fez uma pergunta que já estava no roteiro, né? Eu ia perguntar sobre os idosos e as crianças, mas aí, eu tenho receio de esquecer, então eu já vou antecipar essa pergunta sobre que público que é mais vulnerável. Não existe vulnerabilidade por idade, indiferente da idade, a doença psicossomática ela se manifesta. Ela se manifesta numa criança também, especialmente as crianças, vamos ser bem claros, as crianças elas têm uma propensão maior de somatizar, porque elas têm um repertório menor de identificação dos próprios sentimentos e expressão pela fala ou atitudes, comportamentos daquilo que estão sentindo. Então, é extremamente comum. Então, assim, o pessoal que é mais velho, como eu e o Sérgio, que a gente já está na casa dos 50, o Sérgio não gosta que fala, mas eu não ligo, sabe, pessoal? A gente que está na casa dos 50, quando a gente era garoto, a gente ia na casa do amiguinho, e o amiguinho tinha um brinquedo. E a gente vinha em casa, depois pedia para a mãe o brinquedo, a mãe não podia comprar, e a criança ficava aguada. Aí ela ficava com febre. Lembra disso, Sérgio? Sim, sim. O que é isso? A criança foi na casa do amiguinho,
viu um brinquedo que ela não tinha, pediu para a mãe não pôde comprar, essa criança vivencia uma frustração que estava além do seu repertório, do seu recurso emocional, e essa frustração, por não conseguir ser manifesta ou expressa em palavras e em atitudes, acabou gerando uma febrezinha na criança. A outra criança, ela fica com dor de garganta antes de ter a prova do primeiro ano da escola. Por quê? Porque ela estava nervosa e ansiosa. Então, crianças, não é que elas são mais propensas, é que elas estão num estado de menor intimidade com o seu psicoemocional, então o corpo fala mais por elas. E os idosos? Os idosos não, tanto quanto adultos e jovens. Não varia, não tem uma questão significativa. E se você me perguntar por gênero, eu diria que, pela minha observação clínica, as mulheres têm uma propensão maior à expressão de doenças psicossomáticas ligadas a questões afetivas. E os homens têm uma tendência ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas ligadas ao estresse, o excesso, a exigência e ao trabalho físico e mental. Mas por que isso, Maurício? Porque os homens são educados para serem menos sensíveis emocionalmente e estarem mais focados para a racionalidade e praticidade da vida, o que os afeta mais. E as mulheres são educadas para um repertório mais emocional, e esse repertório mais emocional as fazem seres mais evoluídos do que nós e mais sensíveis a questões emocionais, como tristeza, como questões de perda, desilusões, que podem estar causando essas questões de doenças psicossomáticas. Maurício, pessoas que se expressam mais, coloca para fora, elas têm menos chance de somatização? Sem dúvida. A melhor terapêutica para a somatização é a identificação desses conteúdos emocionais que estão, de alguma forma, desequilibrando o meu psíquico e o meu emocional. E se eu conseguir entrar em contato com isso, eu consigo trabalhar esses sentimentos de forma a expressá-los, falando, chorando, agindo, e não preciso produzir o adoecimento do corpo. Se a minha alma falar, o meu corpo não precisa falar por mim. É fácil? Não. É um aprendizado que pode começar a ser desenvolvido e aperfeiçoado durante toda a nossa vida. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldade. A minha resposta à pergunta anterior, eu não queria que ficasse categórica. Quando eu falei crianças, idosos e jovens, homens e mulheres, eu falei de forma generalizadora. Óbvio, existem exceções em todos os casos. Existem idosos mais propensos, existem homens mais sensíveis, existem mulheres mais racionais. O ser humano ele é muito diverso e individual. A gente está falando de aproximações, certo? Tendências. Sim, sim, sim. Cada caso é um caso, né, Maurício? Cada caso é um caso. E deve ser considerado vários fatores, né? A Maria da Penha pergunta se afeta a memória. Então, para responder essa pergunta, a gente precisaria ter um aprofundamento no caso, que não é o nosso objetivo aqui, tá certo? As doenças que afetam a memória, elas normalmente não têm uma causa psicossomática. Elas têm uma causa orgânica, prática e detectável através de exames, que hoje estão muito desenvolvidos, que são os exames de imagem cerebral. Então,
normalmente não existe uma prevalência de doenças somáticas que afetem a memória, a não ser uma questão extremamente grave, que a gente chama de conversão histérica, que aí sim existe um caso bem específico, que se chama a amnésia conversiva, que é um trauma, um choque, que faz com que a pessoa esqueça o que aconteceu. Exemplo, Maurício, volto naquela coitada que é assaltada, certo? Ela é a nossa vítima de hoje. O assalto não foi só um assalto, ela foi vítima de uma violência. O assaltante foi bruto, bateu nela, espancou ela. O trauma foi tão intenso que a mente dela, para se proteger, acabou bloqueando as áreas que ficaram registradas essa vivência, e aí ela, por proteção, acabou tendo uma amnésia parcial desse evento traumático para se proteger de vivenciar continuamente a dor daquilo que passou. Isso é um exemplo de um problema de memória psicossomática, mas é bem raro e bem específico. Não é o mais usual. O mais usual é o arroz e feijão que a gente vê. Problemas gastrointestinais, intestinais também, viu? O intestino é muito sensível ao emocional. Tão sensível que tem muita gente que não consegue ir no banheiro fora de casa. Ou quando vai viajar, fica 5, 6 dias sem ir no banheiro, sem evacuar. Você vê o quanto que o intestino é sensível. Que mais? A parte pulmonar, parte cardiovascular. Eu fiquei nervoso, minha pressão subiu, tá certo? Que mais? Fibromialgia, uma doença extremamente popular e que é 100% psicossomática. A Marisa colocou aí doenças de pele. É muito comum o aparecimento de alergias, psoríases, que são de fundo emocional e estresse. Inclusive, no meu consultório aqui, que é um consultório de psicólogo, uma grande parte de pacientes, nessa pandemia, está sofrendo porque a sua pele está manifestando essa angústia, essa ansiedade, esse medo que a gente está vivendo, que a pessoa com dificuldade de lidar, manifesta aqui, ó, com bolinha, com vermelhão, com coceira. É assim mesmo. Interessante, viu? E eu quero pegar também uma colocação da Marisa e quero adaptar a pergunta dela da seguinte forma, considerando, então, que as doenças psicossomáticas, né, é uma forma até é uma válvula de escape, né, conforme eu falei lá no início, quando a cabeça não aguenta, o corpo responde. Dependendo da pessoa, em vez dela manifestar através de doenças psicossomáticas, ela pode manifestar através de vícios, por exemplo, o alcoolismo? Não, aí eu vou fazer uma outra colocação. Eu vou separar. Agora a gente não vai falar mais de doença psicossomática. Nós vamos falar agora de pandemia. Então esquece de somatização. Vamos falar de pandemia. Estamos vivendo uma situação de contingência, uma situação de anormalidade, uma situação que virou a nossa vida de ponta cabeça. Estamos vivendo sobre a ameaça do adoecimento e do empobrecimento há 5 meses. Então, o nosso sistema nervoso está muito sensível e varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma grande suportabilidade. Ela aguenta 10 meses de pandemia. Outra tem baixa suportabilidade ou baixa tolerância. Com 1 mês de pandemia, ela já está manifestando sinais de ansiedade, de depressão, de angústia, coisa muito forte. Então, cada pessoa tem a sua sensibilidade e a sua suportabilidade. Junto com a questão da ameaça, ansiedade e medo, nós temos um outro elemento da pandemia, que é o isolamento retirou de cada um de nós as compensações que tínhamos, as frustrações do nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Quando o Sérgio Nardini tinha uma semana muito puxada, com muito trabalho, muito problema, ele estabelecia uma compensação. Ele pegava a Kombi, a esposa, a filha, o pai,
iam dar uma volta no shopping, ou iam comer um lanche na Rua 15, ou chamavam os amigos para fazer uma pizza em casa. O que aconteceu? A pandemia causou um isolamento e acabou retirando de nós a grande totalidade das nossas compensações. Então, o sujeito que tinha a sua academia como compensação à ansiedade, ao estresse, à frustração, não tem mais. O que ia no cinema não tem mais. O do barzinho não tem mais. O que chamava os amigos não tem mais. A reunião de família não tem mais. E aí começam a se manifestar sintomas de duas formas. Chamamos na psiquiatria sintomas positivos ou negativos. Não no sentido de bom ou ruim, mas no sentido de mais e menos. Sintoma positivo: mais ansiedade, mais raiva, mais fome, mais vontade de beber, mais vontade de fumar, mais vontade de dormir. Sintomas negativos: menos ânimo, menos sono, menos fome, menos disposição. Essa sintomatologia varia de pessoa para pessoa e precisa ser identificada e trabalhada através de uma rotina que venha tentar resgatar, mesmo dentro da pandemia, algum tipo de disciplina, proporcionando uma saúde, um lazer, um entretenimento e um balanceamento para as obrigações que nós não deixamos de fazer, mesmo estando nesse estado de exceção, que é o isolamento social. Deu para entender, Sérgio? Deu. Então, hoje, por conta da pandemia, tem gente bebendo demais, usando droga demais. Isso como consequência ou sintoma positivo do estado de esgotamento do sistema nervoso, o qual todos nós estamos submetidos. Um a mais, um a menos. Uns a mais, uns a menos. Entendi. A pessoa entra numa compulsividade, né? A compulsão é um dos sintomas positivos, né, que a gente chama, ou seja, algo que aumenta na vida da gente, como sintoma da pandemia. E pandemia de que forma? O medo, a ameaça, a saúde e ao meu financeiro que a gente está vivendo e a retirada de tudo aquilo que era lazer e compensação que eu tinha, que equilibrava a minha vida. Antigamente, você passava uma semana inteira trabalhando e na sexta-feira, no Facebook, o Sérgio postava lá, sextou. Hoje, sextou, sabadou, domingou, segundou, é tudo a mesma coisa, porque a gente está preso dentro de casa. Então, isso tem um preço para o nosso sistema nervoso, que acaba gerando essa sintomatologia toda, que é uma sintomatologia natural. Todos nós temos isso em maior ou menor grau. Agora, fora isso, nós temos com maior gravidade um adoecimento físico corporal que a gente chama de doença psicossomática. Aí é outra coisa um pouco mais pesada, mais grave. É o teu corpo falando que a pandemia está pesando além da conta. Ok. Dentro desse mais e menos aí que você deu alguns exemplos, pode impactar também até na vida sexual, né, Maurício? Totalmente. Uma das primeiras coisas que você vai perder é a libido, tá certo? Que é essa questão do desejo. Porque o desejo, ele precisa de uma vitalidade e precisa de um equilíbrio psicoemocional. E a ausência dessa vitalidade, desse equilíbrio, afeta imediatamente a libido. Então, assim, a quantidade de queixo que a gente tem é gigantesca, é enorme. Outra coisa, Maurício, sobre as doenças psicossomáticas, eu sempre ouvi dizer que certas emoções e sentimentos podem provocar doenças específicas, né, prejudicando determinados órgãos. Por exemplo, mágoa, ressentimento e decepção pode afetar os pulmões, que pode levar para uma pneumonia. Isso é verdade ou mito? Assim, no sentido de que
cada órgão está ligado a um tipo de sentimento. Não, isso é particular, tá certo? Eu vou fazer uma comparação muito simples. Dentro da psicologia, existe uma corrente baseada em Carl Jung, que é especialista em interpretação de sonhos. E, para o senso comum, para a população, sonhar com cobra é sinal de traição. Para Carl Jung, cada pessoa dá um significado diferente para cada símbolo do sonho. Para o sujeito que trabalhar no Butantan, sonhar com cobra não é sinônimo de traição, é sinônimo de excesso de serviço. Então, da mesma forma, nós, seres humanos, temos particularidades. Para algumas pessoas, a questão da raiva afeta o fígado. Para outras, afeta o rim, para outra, afeta o pulmão. Então, varia de pessoa para pessoa. Obviamente, existem correntes não ligadas à pesquisa da psicossomática, porque a psicossomática não é uma pseudociência, é uma derivação da psicologia que foi criada por um médico chamado Steckel em 1943, que ele pesquisou a mente, e essa história da somatização, ela vem ser mais difundida a partir de experiências que eram feitas no final do século XIX, lá na França, e dos quais Sigmund Freud participou, e foram dirigidas pelo diretor de um hospital psiquiátrico muito famoso, chamado Dr. Charcot. Ele, naquele momento, vivia-se uma epidemia de doenças psicossomáticas dadas ao fato de estarem vivendo o iluminismo na França, que seria uma certa abertura aos padrões mais rígidos e religiosos, e, por outro lado, uma ambivalência, onde as pessoas estavam se abrindo para o novo, mas tinham padrões morais muito rígidos. Essa ambivalência nas mulheres causava um adoecimento, e essas mulheres eram denominadas histéricas. Elas tinham sintomas físicos de convulsões, tremores, paralisias, dos quais a medicina não conseguia achar uma causa. E Charcot, na época, nesse hospital famosíssimo, ele denomina de histeria conversiva e começa a estabelecer tratamentos a partir da hipnose, do qual Sigmund Freud vai dar continuidade, e, em determinado momento, ele vê que a hipnose já não é necessária. Simplesmente a terapia da fala era o suficiente para fazer com que essas mulheres expressassem os seus desejos e os seus medos morais e religiosos, equilibrassem essa ambivalência interna e conseguissem chegar numa saúde e não precisar manifestar no corpo doenças que na época era chamada de histeria conversiva. Isso ficou muito famoso, foi alvo de livro, muitas pesquisas, e quando foi na década de 40, esse americano pega esses estudos, estrutura e lança uma derivação psicológica chamada medicina psicossomática, que classifica doenças que têm um fundo emocional. Não quer dizer que são doenças de mentirinha, são de verdade, mas elas foram ocasionadas por emoções reprimidas e suprimidas por falta de condição da pessoa em lidar com aquela emoção intensa e forte. Ok. Maurício, eu não sei se eu já te perguntei isso. Como identificar uma doença psicossomática? Por exemplo, quando ela é realmente uma patologia mais grave, que necessariamente não tem uma origem no emocional, e quando ela é uma somatização. Eu perguntei isso já? Hoje? Acho que não, né? Não perguntou, não. Essa resposta é bem fácil. Tá. Toda vez que eu ficar doente,
a partir da minha autoestima, autocuidado, eu tenho a obrigação de procurar atendimento médico especializado, independente de qual abordagem médica seja. Mas eu tenho que procurar um profissional formado em medicina, que vai fazer uma consulta e pode solicitar exames complementares para elaborar um diagnóstico. Se esse diagnóstico elaborado pela experiência do médico, somada aos exames, encontrar a causa da minha doença, ela é uma doença puramente fisiológica. Mas se por um acaso esse médico não encontrar uma causa física, esse próprio médico vai fazer a indicação para um profissional da saúde mental. Então, não é o doente, não é o vizinho, não é nenhum palpiteiro, ninguém vai definir se a tua doença é psicoemocional ou é orgânica. É o médico que vai determinar isso com a experiência, o conhecimento e a habilitação legal que ele tem para isso, tá certo? E é ele que vai encaminhar e direcionar você para o serviço que vai dar a complementariedade psicoemocional, que é o profissional da saúde mental, certo? Certíssimo. Sérgio, Oi. Vou desligar mais 1 minuto, porque eu travei aqui. Ok. Vamos aguardar, então, o retorno do Maurício. Faltam 15 minutos para nós terminarmos a live e eu quero abordar ainda sobre prevenção e tratamento. Voltei. Ele voltou, o Maurício voltou novamente. Maurício, eu estava dizendo aqui para o pessoal que falta 15 minutos para a gente finalizar, e eu quero, antes, falar rapidamente sobre prevenção e tratamento. Você quer escolher a ordem? O que você quer falar primeiro? Prevenção ou tratamento? Okay. Tratamento. Vamos lá. Tratamento, o médico, ele encaminha você para um profissional da saúde mental. É o médico que vai determinar se esse profissional é um psicólogo, que também é um profissional habilitado e formado para isso, ou se é um psiquiatra, um outro médico da área da saúde mental, ou um neurologista, que também é outra especialidade da saúde mental. E aí esses profissionais vão desenvolver uma terapêutica específica para o diagnóstico e a causa da sua doença psicossomática, e você vai fazer um tratamento em conjunto com o médico da sua especialidade. Exemplo, o sujeito foi no gastro, fez exame, o médico viu que ele está com uma gastrite, mas essa gastrite tem um fundo emocional, porque ele é altamente ansioso, estressado e nervoso. O médico gastro, especialista no estômago, fala assim, querido, eu sugiro que você vai procurar um psicólogo e trate essa ansiedade sua, esse nervosismo, porque senão você vai demorar mais para melhorar o estômago. Aí ele vai no psicólogo e o psicólogo vai fazer um diagnóstico de por que essa pessoa é tão nervosa, ansiosa e preocupada, e vai propor uma terapêutica para esse sujeito melhorar nesse aspecto psicoemocional, e aí, tratando isso junto com o médico gastro, melhora estômago, melhora emocional, tudo fica bonito. Assim que é a terapêutica, certo? Agora, você quer que eu fale de prevenção? Eu quero falar sobre prevenção e já aproveitar aqui a pergunta da Maria José, que ela pede exatamente algumas dicas, né? De como deixar netos e filhos menos vulneráveis. Acho que essa pergunta entra até na parte preventiva como dica, né? Total. É a mesma pergunta, tá na prevenção. Então, vamos lá. A primeira coisa, para a gente ter saúde, o nosso organismo precisa de disciplina e regularidade. A saúde, ela depende de disciplina e regularidade. E o que é disciplina e regularidade? É eu ter hora para dormir, hora para acordar. E um número de horas de sono adequado
a minha faixa etária. Não sabe? Procura no Google. Que mais? Eu preciso ter horário para me alimentar. Horário do café, horário do almoço, horário da janta. E, se eu tiver necessidade, horário das refeições intermediárias. Que mais que eu preciso? Alimentação saudável, equilibrada e balanceada, para que eu tenha saúde do corpo físico. Que mais que eu preciso? Um equilíbrio entre trabalho e descanso. Porque se eu desequilibrar, eu acabo adoecendo. Que mais que eu preciso? Eu preciso lazer, coisas que eu faço sem precisar, só porque eu quero. Um hobby, um gosto, um passatempo. Que mais que eu preciso? Atividade esportiva. Faz bem para a mente e para o corpo. Me mantém ativo, saudável e, por mais tempo, prolonga a minha juventude. Libera endorfina, um antidepressivo natural que tem a capacidade de me equilibrar, prevenindo doenças psicossomáticas. Que mais que eu posso fazer? Terapias alternativas que venham ajudar a um autodomínio dos meus pensamentos. Yoga, meditação, reiki, tanto faz. Coisas que fazem bem para a minha mente. Leituras edificantes. Manter a minha mente ativa também faz bem para a minha saúde mental. Que mais? Para a minha saúde emocional. Uma dieta de coisas e pessoas negativas. Cultivar bons sentimentos, sentimentos positivos, de fé, esperança, positividade, otimismo. Tudo isso faz bem para o meu emocional. Que mais que eu preciso? Fé. Fé é um elemento importante para o equilíbrio do corpo. Já está provado cientificamente que pessoas que têm e cultivam alguma espiritualidade, independente da religião, são pessoas mais saudáveis, de corpo e de mente. Então, você veja, existe uma série de ações que tem como finalidade manter você num estado de equilíbrio, aonde você mantém um bom balanceamento, tudo através do autocuidado. E quem faz isso? Faz isso quem se ama. O maior ensinamento, a maior mensagem que eu posso deixar é: cultive o amor por você mesmo. Ninguém é capaz de ter uma vida saudável, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, se não expressar amor, não se tratar com carinho, não ter respeito aos seus próprios limites. Então, a partir do momento que você se ama, você se trata bem. E se tratando bem, você quer o melhor para você. E você afasta aquilo que é ruim de você. Isso é o suficiente para você ter uma vida equilibrada. Com relação à pandemia, estamos no final. O que isso quer dizer? Quer dizer que a curva de contágio já está descendente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos em outro estágio de adoecimento, aonde estão sendo retornadas as liberdades que foram privadas por conta do distanciamento e isolamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, devagarzinho, vamos poder retomar as nossas boas e saudáveis compensações, como atividades físicas, passeios, encontros. Só que tudo isso com o máximo de cuidado. Não é porque a pandemia está em declínio que o vírus desapareceu. Pelo contrário, ele continua aí muito ativo. Só depois da vacinação em massa, que vai acontecer, segundo previsão, no final de ano, aí sim vamos poder relaxar. Então, o que eu estou dizendo é que faltam 2 ou 3 braçadas para chegar no final da piscina. O que isso quer dizer? Que você pode relaxar? Relaxa então, aí você afoga. Não é porque faltam 2 ou 3 braçadas que eu vou relaxar. Eu vou continuar nadando.
nadando até aonde? Até a hora que chegar a vacina, que eu tomar a vacina, que todos nós ficarmos imunizados. Aí sim eu vou, com a autorização do Ministério da Saúde, dos médicos, começar a modificar os meus hábitos de autocuidado. Porque autocuidado é autoamor. E autocuidado é amor a outras pessoas também. Quando você se cuida, seguindo todas as recomendações que estão sendo faladas exaustivamente em todos os meios de comunicação, você não está só se protegendo, você está protegendo o outro. Isso é um ato de responsabilidade. E quem tem um mínimo de consciência cultiva essa responsabilidade. Então, não é porque estamos na fase amarela e vamos para a fase azul, depois para a fase verde, que você já pode fazer tudo que você quer do jeito que você quer. De forma nenhuma. Os cuidados são os mesmos, a prevenção é a mesma, e o medo é teu amigo e aliado, para que você faça tudo com cuidado, não atravesse a estrada e seja atropelado, mas que você possa retomar a sua vida, se protegendo e se garantindo, e protegendo e garantindo a saúde do outro, que é tão importante quanto a sua. Fica essa mensagem. Estamos melhorando, mas o cuidado é obrigatório a todos nós, sem exceção. Isso é responsabilidade, isso é consciência. E empatia. É isso, seu Sérgio Nardini. Terminamos ou não? E empatia, né? Terminamos. Eu quero agradecer dizendo o seguinte, eu sempre falo que se todo mundo fizesse terapia, psicoterapia, o mundo estaria melhor. Então, Maurício, quero que você encerre passando os seus contatos e assim, evidentemente que isso não tem fins comerciais, mas eu quero, pelo amor de Deus, que você reforce essa minha fala no sentido de por que é importante fazer terapia, cara? A terapia ou a prática da psicologia clínica no consultório tem como finalidade o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu passo a controlar aquilo que me controlava. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a possibilidade de me aceitar como eu sou, de me amar de forma mais profunda e mais ampla e de me tratar melhor, querendo o meu bem e afastando o mal de mim. Isso tem um efeito positivo para mim e para todo mundo que está perto de mim. Só que a terapia, ela não é uma panaceia, nem um remédio universal. Para cada pessoa existe um tempo, um momento, um amadurecimento. Cada um tem a sua hora, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua forma de expressar aquilo que vive e aquilo que sente. É positivo? Sem dúvida nenhuma. Promove a saúde, promove o autocrescimento, promove a evolução, promove a melhoria dos relacionamentos e está disponível. Está disponível na rede pública, o Sistema Único de Saúde possui um encaminhamento através dos PSFs para uma central especializada, que é um centro de atenção psicossocial, onde existem psicólogos que fazem atendimento gratuito. Se você tem um convênio médico, o teu convênio também cobre atendimentos psicológicos a partir de um número indicado por um médico. Se você não tem convênio e não quer recorrer ao SUS e tem recursos, você pode procurar um psicólogo particular e fazer esse investimento no seu autoconhecimento e melhora da sua vida. Psicólogo não é para isso só quando a gente está com angústia, com dor, também é para isso, mas não só para isso. É para a promoção da saúde mental e emocional e, por decorrência, a prevenção até aquelas pessoas que têm mais predisposição a uma doença psicossomática. Quem quiser conversar comigo, eu tenho uma página no Facebook que se chama Maurício Barros. É só pedir para adicionar e deixar um recadinho no Messenger.
A gente trabalha para chuchu. Quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, eu respondo todo mundo com paciência. Então, vai lá no Facebook, coloca Maurício Barros, tem a minha página, você me adiciona. Se precisar tirar uma dúvida, precisar de alguma coisa, deixa um recadinho lá, que assim que a gente tiver um tempo, a gente retorna aí, tentando atender todo mundo na medida do possível, certo? Fora isso, o Sérgio Nardini tem os meus contatos, e me coloco à disposição para outros encontros, para tratar sobre outros assuntos, porque uma das funções que a gente vê como psicólogo clínico se chama psicoeducação. É tentar, de alguma forma, difundir o conhecimento sobre a mente e as emoções para que todo mundo tenha a possibilidade de ter uma vida melhor e mais feliz. Você que está me ouvindo nasceu para ser feliz. E problema é feito para a gente resolver, não para sofrer. Então, entendendo isso, você sempre vai procurar o teu melhor, seja onde for. Sérgio, é só isso, bem. Muito, muito, muito obrigado. Eu só quero pegar uma frase que você falou aí. Você falou, quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, eu vou te dar um puxão de orelha agora, porque cuidado, que talvez você esteja trabalhando demais, hein? O meu segundo trabalho é o meu lazer, que é essa preparação do material para as palestras, para estudo. Então, assim, essa fala, realmente, eu agradeço você por me corrigir nessa fala, porque dá a impressão que eu só trabalho. Não, eu trabalho, sim, mas eu encerro o trabalho. Quando eu encerro o trabalho, eu vou me divertir trabalhando nessa outra atividade, que são as palestras, as coisas que a gente escreve, que para mim é um lazer, eu faço por gosto, me deixa feliz e realizado. Expressa a minha vocação, tá certo? Mas obrigado pela lembrança. Como agora, por exemplo, né? Como agora, que é um prazer imenso, mas assim, não tenho como expressar o quanto é gostoso estar com você e estar falando para o pessoal que está ouvindo aí. Obrigado, querido. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado a todas as pessoas que participaram. E estamos aí. Semana que vem, quinta-feira, 9 horas da noite, um novo tema, um novo convidado. Aqui no Manifesta, que essas lives eu criei para minha saúde mental, porque eu não saio de casa desde março. Um beijo, Maurício. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, querido. Tchau, gente.